Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um A Verdade em Meia Hora. Hoje estamos de volta aos nossos estúdios aqui na Unifia e vamos estar recebendo uma dupla muito bacana para um bate-papo aí. E, gente, só rapidinho antes da gente começar, eu preciso falar para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela recepção que a gente está tendo nas ruas. Os últimos programas aí estão sendo muito comentados, então se por um acaso você ainda não segue a TV Amparo, não preciso nem falar, você está perdendo tempo, porque Amparo acontece aqui. Amparo acontece aqui no A Verdade Meia Hora, Amparo acontece dentro do Conexão Amparo. E agora a gente está recebendo aqui, gente, o Caio e a Mariana. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como é que tá? Tudo bem. Tudo bom? A Mariana é presidente do PSOL, é isso? Isso. E o Caio é secretário de Direitos Humanos, acertei? Exatamente. Maravilha. Muito prazer estar recebendo vocês dois aqui, viu? Prazer também. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. A gente está sempre de portas abertas aí para trazer coisas que são importantes para a sociedade. E, gente, eu queria começar já logo de cara perguntando para vocês o seguinte. Quando a gente fala em PSOL, vocês sabem do que eu vou falar aqui e não é nenhuma novidade? Num primeiro momento, para muita gente, vai dizer, PSOL, o pessoal assusta. Sim. E aí eu vou trazer para vocês uma situação que aconteceu comigo e eu falei aqui no programa. Há meses atrás, quando teve a primeira audiência no negócio do pedágio aqui em Amparo, e a gente foi, não sei se vocês estavam lá ou não, eu fui naquela audiência pública que teve na prefeitura e todo mundo pediu para falar, todo mundo falou, e em um determinado momento um rapaz que era de Pedreira pegou o microfone e foi muito engraçado. Porque todo mundo se apresentava, eu sou fulano de tal lugar, quero falar. Tá, aí a hora que ele pegou o microfone, ele falou, eu sou fulano, eu sou do PSOL de Pedreira. A hora que ele falou PSOL, todo mundo dizia, achou que ia vir Paulo. E foi um, assim, dos comentários mais pertinentes da noite. Sim. Então a gente citou isso aqui, e é por isso que eu queria começar com essa abordagem. Como que tá o trabalho de vocês aqui em Amparo? O que vocês podem trazer pra gente aí? Legal, vamos lá. Já aproveitando a deixa sobre o pedágio, né, nós somos um dos primeiros partidos a estar se movimentando, né? Nós acompanhamos essa consulta pública aqui em Amparo, que foi o primeiro passo, né? E depois nós estivemos presentes também na primeira audiência, que foi em Campinas. Ah, vocês foram na de Campinas? Nós fomos em Campinas, estamos presentes juntamente com o nosso companheiro Tchaca de Pedreira. Exatamente. Foi ele que pegou o microfone? Ah, então transmita ele o meu abraço, que eu gostei da fala dele no dia. Ele estava presente também em Campinas, na audiência pública que foi feita lá, né? Fez uma fala lá também. Foi também? Bem contundente a fala dele. Ele é sempre pontual, né? O Tchaca. Sim, e nesse mesmo dia, na primeira audiência lá de Campinas, foi lançado um abaixo-assinado da Sâmia, da vereadora Mariana Conte de Campinas, em conjunto com o vereador de Itapira, o Leandro Sartori, justamente contra o pedágio, que é um projeto já que ainda não foi oficialmente encerrado pelo governador Tarcísio, né? Mas ali já foi um ponto de partida nesse abaixo-assinado, que foi online e também com assinaturas físicas. A gente esteve na Praça Padoa Salles, em outros pontos aqui da cidade. Sim. Também estivemos em Jaguariúna, em Pedreira, coletando as assinaturas. E além disso, a gente conseguiu trazer a nossa deputada federal, Sâmia Bonfim, para participar de uma audiência pública aqui na Câmara dos Vereadores de Amparo. Ah, de Amparo? Exatamente, no dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu lembro quando ela veio em Serra Negra uma vez, não veio? Não, Serra Negra do PSOL foi o Guilherme Cortes. Ah, tá. Sim, tá. Ele é deputado estadual pelo PSOL também. E aí a gente conseguiu organizar essa audiência também em conjunto com o mandato da Mariana Conte lá de Campinas. E a gente fez audiência para ouvir a população, de fato, né? Porque as outras audiências a gente percebeu que não tinha tanta participação popular mesmo, eram mais as autoridades que falavam. E aí a gente também participou de uma manifestação que aconteceu na barragem. Isso foi em março. Foi quando o governador veio? Exatamente. Tá. No dia que o Tarcísio veio aqui na região, a gente fez questão de estar lá, fazer uma fala contundente, contrário aos desmandos que ele tem feito aqui na nossa região, contra a atitude dele de privatizar nossas rodovias, né? E a gente ainda está aguardando uma resposta oficial do governo do estado, porque ele foi dito, né, através de uma reunião com prefeitos, informalmente, que haveria um recuo, mas isso não significa necessariamente que os pedágios não vão ser instalados aqui na nossa região. É igual eu também falo. Só fazer um parênteses da fala dele, gente. Quem acompanha o Conexão Amparo sabe o que eu vou falar aqui agora. Eu conheci ele há exatos 4 minutos e 42 segundos. Eu nunca vi ele na minha vida. E a gente falou isso aqui no jornal. O governador fez uma fala. Não é o suficiente a fala do governador. Tem que estar no papel. Por quê, meu amigo? Vou falar aqui na sua frente. Seja de esquerda ou de direita. Eu não acredito.
o que escreve sentado não dá para ler em pé. Então, estamos às vésperas aí de uma eleição muito importante para o governo do estado, é fácil vir agora falar que não vai ter pedágio. A gente quer ver no papel, certo? Segue vocês, por favor. Era isso mesmo que eu ia falar, que em todos os momentos que o pessoal perguntar, a gente comenta com o pessoal na rua, mas não vai ter mais. E, gente, eu só acredito na hora que o papel tiver assinado. Sim. A hora que tiver documentado isso aí, que o papel tiver assinado isso aí, aí sim a gente para a luta. Enquanto isso, a gente segue firme. É importante lembrar também que a gente teve a obra já de duplicação da SP-95, que durou bastante tempo, e ela está duplicada aqui, Sim. até a região, até o acesso ali a Jaguariúna, e também no projeto que o governador apresentou, ele não apresentou nenhuma relação de investimentos que ele teria para cá, para nossa região. Então, não faz sentido ele querer trazer uma praça de várias praças de pedágio aqui para a cidade, punir a nossa população, cobrar um dinheiro da nossa população sem não dar nada em troca. Né? Sim, sem então, dúvida isso é importante nenhuma. também. Agora, uma coisa que é interessante até a gente pôr aqui para esse debate. Eu não sou de partido nenhum, não sou vereador, não sou prefeito, eu não sou nada, eu sou só o comunicador. E eu caí de cabeça nessa campanha porque, como usuário da estrada, eu pego a estrada para todo lado e falo, eu não quero. Eu fiz a conta, brincando, eu faço entrega semanalmente. E ao longo de um ano, somando tudo que eu gastaria de pedágio, eu gastaria mais do que o valor do IPVA do meu carro. Nossa Senhora. Então, eu fiz muito esforço no intuito de trabalhar por essa causa também. Agora, quando a gente traz isso para o âmbito político, muda, né? No caso, vocês dois são num partido que é notoriamente de oposição ao governador. Eu queria perguntar para vocês o seguinte, quando vocês fazem esse trabalho de ser contra o pedágio, em primeiro lugar, é contra porque é contra mesmo ou é contra porque o partido é contra o governador? É contra por conta do modelo de entrega dos bens públicos para a iniciativa privada. Isso não vale só para o pedágio, mas também para a questão da água. É importante falar que existe atualmente um projeto do governo estadual também, que se chama Universaliza SP, que ele pretende fazer a privatização não só da água, mas também do esgoto, das cidades que não são atendidas pela Sabesp. Teve também uma iniciativa do governo em parceria com o ex-prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, que ele tentou no ano passado privatizar a água ali, e por conta de um movimento muito forte, ali encabeçado pelo Comitê em Defesa da Água, que a população conseguiu barrar essa tentativa de privatização e um contrato milionário foi cancelado pela prefeitura. E aí depois disso a gente notou que esse programa do Universaliza SP, ele tem o objetivo de fazer a regionalização dessa prestação de serviço de água e esgoto, justamente para dificultar a mobilização contra esse tipo de atitude. Então, para responder a sua pergunta, né, não é assim contra por ser contra. A gente é contra a entrega de bens públicos para a iniciativa privada, porque isso significa uma precarização, um sucateamento, um serviço público de menor qualidade para a população, além do custo maior, né? Vai punir a população em dois sentidos, no sentido de que ela deixa de receber um serviço público de qualidade e ainda assim ela vai ter que começar a pagar por isso. Então, numa realidade tão desigual que é a do Brasil e também do estado de São Paulo, a gente não pode admitir que bens públicos sejam entregues assim. E a gente entende também que o governador ele precisa fazer um aceno para a base dele, para as pessoas que financiam as campanhas dele, né? Ano que vem vai ter uma campanha, mas ele não pode fazer isso entregando bens públicos, no nosso entendimento. Sim. Isso é o pensamento do partido, né? Do partido. Então o PSOL, independente, não é porque é o Tarcísio, não é porque é governo do estado, não é porque é prefeitura. O que vocês trabalham é para não ter privatização. Exatamente. Parceria público-privada também, no pensamento de vocês, é um modelo bom, ruim? O que vocês pensam? Então, mas aí é casuístico, né? Difícil a gente colocar assim, a gente é a favor do modelo em si. Se for um modelo que, de fato, entregue para a comunidade sem essa ideia de entreguismo dos bens públicos, a gente não vê problema em relação aos modelos em si, mas a ideia de entreguismo. Peraí, então vamos desenhar para o pessoal entender. Quando você fala que é só pelo entreguismo, mas que se o modelo for bom, vocês não são contra. Quando você entender que o serviço prestado à população acompanhe o que a pessoa vai pagar, isso é aceitável ou não também? Então, quando você diz... Porque a água, seja por Sabesp ou não, você paga a água. A água não é de graça, exatamente. Né? Só que a questão da Sabesp, por exemplo, a partir do momento em que houve a privatização,
os funcionários que eram da Sabesp foram convidados a se demitirem. Tá. Então isso gera todo um efeito contrário. Isso não melhora o serviço. Isso só aumenta a especulação, aumenta o lucro pelo lucro. E é esse modelo em si que é nocivo e que a gente não concorda. Entendi. Mesmo com agências regulamentadoras, vocês ainda continuam sendo a favor de manter o serviço na mão do Estado mesmo. Exatamente, ou pelo menos os serviços essenciais. Essenciais. Que seriam água, luz, saúde, educação, direito de ir e vir, segurança. Essas coisas para vocês são fundamentais que continuem sendo na mão do Estado. Também tem a questão da educação, né, que está tendo esse projeto, essa iniciativa das escolas cívico-militares, que a gente também não concorda com esse tipo de atitude, porque a partir do momento em que se fala em entregar a administração ou mesmo a segurança da escola ali para militares aposentados, você está dizendo que existe dinheiro para remunerar essas pessoas. Só que, atualmente, a gente ouve o quê? Que não existe dinheiro para pagar o mínimo, o piso dos professores. Qual então, é nacional, estadual, municipal? Como que é o piso de professor? O piso, ele é nacional, mas também tem a nível municipal. Tem, né? Também a municipal. Então, no momento em que se diz que não tem dinheiro suficiente para investir na educação, ao mesmo tempo está dizendo que existe a possibilidade de remunerar militares para fazer um serviço de educação, que, em tese, né, não seria exatamente para isso que eles se formam e atuam, a gente entende também que não é um projeto que deve também passar. São contra. Exatamente. E aqui na região onde vocês atuam especificamente, nós temos algum projeto de escola cívico-militar aqui? Pode falar. Saiu, se eu não me engano, agora para Bragança, né? Bragança e Socorro, né? Bragança e Socorro. Mas no ano passado foi feita uma audiência pública na Câmara dos Vereadores aqui de Amparo, quando o Dil era o presidente da Câmara, e, assim, de forma assim até vergonhosa, essa audiência pública, a população só podia se manifestar por escrito, só fazendo bilhetinho. Bilhetinho que outra pessoa leria na ordem que fosse decidida ali naquela audiência, e foi uma audiência justamente para tratar sobre esse projeto de escola cívico-militar aqui no município de Amparo. E a gente estava lá também para manifestar a nossa contrariedade. A gente viu ali que o Dil não gostou, nem a base do prefeito gostou, mas enfim, a gente é contra também esse projeto da Escola Cívico-Militar e a gente vai continuar na nossa luta se esse projeto vir para a cidade. Caso venha, situação que nem você falou, teve para Socorro, mas teve o ano passado, não, no ano passado. Foi ano passado? Audiência pública. Audiência pública. Vamos supor que fosse aprovado e saísse isso daqui. Como partido, vocês poderiam trabalhar para barrar? O que vocês podem fazer nesse sentido, uma vez que fosse aprovado? Então, aí depende... E sobretudo, sobretudo se tivesse por parte da população, se as pessoas quisessem, eu quero que o meu filho estuda numa escola dessa. Aí, quando você vai ser contra o prefeito, ou o governo, ou a população? É isso que é a questão da escola cívico-militar, né? As pessoas não entendem o que é a escola cívico-militar. Elas entendem que os filhos vão ter mais... vão ser tratados com uma postura mais rigorosa, vai ter mais respeito, mas não é assim que funciona. Eles não vão saber, não entendem perfeitamente o que vai ser a realidade dessa escola. Porque, por exemplo, esses policiais aposentados que vão participar desse modelo de escola, eles vão estar lá para poder fazer o trabalho de inspetor de aluno. Tá. O que isso é feito hoje em dia por pessoas que são concursadas, né, ou terceirizadas, enfim, a pejotização vem aí, e vão desvalorizar o profissional. Porque se esse profissional já está ali ganhando R$ 1.600, aí vai entrar um policial aposentado, né, um ex-militar aposentado, ganhando na faixa de quase R$ 20 mil por mês para fazer isso aí. Mas é esse valor que você está falando mesmo? Mais ou menos nessa faixa. Eu não tenho o valor certinho, mas é na faixa entre 18 a 20 mil reais. Para ser bedel? Jura? Aí eu penso comigo, ele não é formado em pedagogia. E na ordem que foi, por exemplo, a da nossa Câmara Municipal, que foi o prefeito que trouxe para nós, que ele queria implantar isso na rede municipal de ensino, onde atende os alunos de 6 a 10 anos, 11 anos. Aonde que entraria isso, gente? Nesse ponto ainda é importante falar que naquela audiência pública que foi feita ainda na antiga sede da Câmara Municipal, ali perto do Fórum,
foi feita uma fake news ali, porque no momento de apresentar lá os slides, o especialista que usou a palavra, ele fez a comparação com colégios militares, como se as notas fossem melhores. De fato é melhor, mas não é a mesma coisa que uma escola cívico-militar. Então, trazer esse modelo depende também de uma certa transparência até para que a verdade seja dita. Então, as escolas militares, elas têm mesmo um investimento maior e por isso elas têm um rendimento melhor, mas elas não se confundem com as escolas cívico-militares. E é isso que acontece, a população não entende a diferença. E nós já começamos lá, né? Se fosse para frente esse projeto, mas não foi, mas se for para frente a gente vai tentar conscientizar as pessoas do que é a diferença dessas escolas. Bela palavra, você usou a palavra que é o que eu tô aqui, enquanto você está falando, eu tô aqui raciocinando. Eu acho que vocês, enquanto partido, o máximo que cabe, uma vez que a população falar que quer, é vocês fazerem conscientização. Porque se vocês fossem bater de frente contra a vontade da pessoa, aí vocês estariam entrando num embate que não seria saudável para vocês mesmos. Então, acho que a conscientização é a grande arma que vocês têm nessas brigas de vocês. Então, uma outra atuação que a gente tem bastante forte aqui no município é em defesa da comunidade LGBTQIAPN+. A gente tem uma atuação... Deixa eu te interromper. Pode falar. Você falou um negócio que eu sempre quis perguntar. Eu tenho um monte de gente de casa vai querer perguntar, eu vou perguntar aqui agora. LGBT e o resto eu não entendi o que você falou, mas o que significa? Então vamos lá. L de lésbica, G de gay, B de bissexual, T de travesti e transexual. Até aí eu agora... Q de queer. Queer é uma identidade guarda-chuva. Então todas as pessoas que não se encaixam em nenhuma das outras letras, elas se podem chamar de Q, queer. I é de intersexual, que utilizava-se antigamente o termo hermafrodita. Tá? E o mais, tem o N também de não binário. Não binário é aquela pessoa que não se identifica nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. E o mais é o mais para todas as outras inclusivo. definições, exatamente, que a gente coloca ali. E também existe uma cor ali na nossa bandeira, né, que é da luta racial também. Porque apesar de a gente ser uma minoria, a gente é uma minoria que engloba todas as outras minorias para fortalecer a nossa luta. E aí, para retomar o que eu estava falando, é que a gente tem essa atuação no município não só a partir desse ano. A gente fez, na época lá da pandemia, a gente já fazia lives para falar a respeito da necessidade de políticas públicas para a comunidade. A gente também chegou a fazer uma roda de conversa ali no Paço Municipal. Também a gente fez um ato nesse ano na Praça Padossales, que nesse ato, a gente elaborou um documento e a gente apresentou na prefeitura. Esse documento é um pedido de implementação de políticas públicas municipais para que elas garantam efetivamente os direitos que já são reconhecidos para a comunidade. Por exemplo, emprego, a questão do uso do nome social. E também a gente pediu nesse requerimento a criação de um plano municipal de combate à LGBTfobia e, por fim, uma capacitação para os servidores públicos municipais, para que eles tenham o conhecimento também. Porque assim, a gente entende que, por exemplo, você me perguntou agora sobre letramento. E a gente, na nossa visão, quando a gente se depara com uma situação dessa, que a pessoa não tem conhecimento, o mais recomendável é que o comportamento seja acolhedor. Não que a gente aponte o dedo e fale, não, você tem que saber isso. A gente não tem que saber nada. Então, nesse momento, a gente entende que é muito importante a capacitação dos servidores municipais para que eles consigam prestar um serviço para toda a população, não só para a população. Assim como eu não sabia, acredito que eu tenho filhas adolescentes e várias vezes a gente escuta na televisão, ela sabe, pai, é isso. Deu 5 minutos, eu já não... Então eu falei, cara, tá aí, é um negócio que eu não sei, vocês estão aí, tenho certeza que em casa muita gente não sabe, é o que você falou, tem que ser acolhedor, mas não é porque é um partido político, não, é uma questão óbvia, né? Sim, se as pessoas não sabem, a melhor forma da gente combater preconceito, da gente combater animosidade é através do conhecimento, através da informação.
Pode prosseguir, você estava falando das políticas públicas. E antes disso, a gente fez a gente participou da conferência municipal, a primeira conferência municipal dos direitos das pessoas LGBT que foi feita aqui na cidade, e aí agora recentemente teve também a conferência estadual e depois vai ter a nacional. Mas nesse dia da conferência aqui municipal, um dos vereadores aqui da cidade fez uma postagem com conteúdo de homofobia recreativa e a gente, enquanto partido, fez um pedido na Câmara Municipal para que fosse iniciado um processo de cassação contra esse vereador. E esse pedido ele foi rejeitado na última sessão, mas a gente entende que esse é sim um assunto muito importante, que precisa estar nesses ambientes, que precisa ser debatido, e por isso que a gente fez questão de marcar essa posição, ainda que a gente já entendesse que não existia tanta chance assim de isso ir para frente, né? Mas por conta da importância do assunto, a gente não poderia deixar de se posicionar. Foi mais então para marcar posição mesmo, a questão de posicionamento, para as pessoas saberem que determinadas situações ofendem, agridem, vocês não vão aceitar esse tipo de coisa, é isso? Porque assim, a gente e todo mundo aqui da cidade vê como que é a composição da Câmara e infelizmente virou um quintal da prefeitura, né? Então a gente sabe que qualquer coisa ali que fosse contra a base do prefeito dificilmente iria adiante. Até requerimentos, né, que são feitos, pedidos aí sobre informação do transporte público gratuito para a população, esse requerimento na sessão anterior foi barrado pela base do prefeito. Então até coisas assim que não tem tanta influência estão sendo barradas. Mas você tocou num ponto legal, eu queria falar com vocês. Quando vocês falaram em política pública, a gente já entrou no ambiente da Câmara Municipal, vocês não têm, o PSOL não tem nenhuma cadeira lá dentro hoje. Não tem. Pelos vereadores que a gente tem hoje lá, como que é o acesso de vocês? Quando a gente fala em política pública, a palavra política pública é uma coisa muito bonita, para o povo entender o que é política pública. Alguma coisa que a prefeitura possa fazer que vai beneficiar a população de forma geral. Isso é uma política pública. Então, ele aqui é do PSOL, ele é do PSOL, eles vão lá e formulam um projeto de lei que seria para garantir o direito que vocês já têm a respeito do público LGBT. Não adianta fazer o projeto só, tem que levar para a Câmara tem que apresentar, tem que votar, se aprovar, é assim que funciona. Exatamente. Como eles não têm nenhum vereador hoje lá, precisam que algum dos vereadores acolham projetos que vocês façam e eles apresentem lá. Existe essa porta hoje junto? O PSOL tem acesso à Câmara Municipal? Então, a gente não tem assim ninguém que seja um aliado, né, do PSOL necessariamente. A gente tem algumas pautas em comum com os vereadores do PT, que são o Rafael e o Diogo, né? Que são as pessoas que a gente tem um pouco mais de diálogo. Tá. A gente também entende que existe uma abertura, né, em relação aos vereadores do PL, só porque eles não são da base do prefeito. Exato, né? eu ia falar isso agora. Mas também acho que a Eveline tem tido um posicionamento bem equilibrado ali nas votações. Mas assim, a nossa atuação, ainda que seja sem mandato, ela não se restringe somente à Câmara. Além desse pedido de políticas públicas que a gente fez lá na prefeitura, o pedido que a gente fez de cassação do vereador na Câmara, antes disso a gente também tinha feito já um outro pedido de informações na prefeitura em relação ao acampamento golpista que foi instalado lá na frente do tiro de guerra e ficou por meses ali. A gente também fez um requerimento de informações na prefeitura sobre aquelas mudas que foram plantadas ali na Marginal de Pinheiro, que acabaram morrendo todas, né? Não sei a ideia de quem que foi aquilo e do bolso de quem saiu aquele dinheiro, né? E também lá na rotatória que existe no Jardim Europa, ali que São Dimas e Europa. Que liga São Dimas e Europa, ali tinha 10 coqueiros enormes, que não sei como que eles chegaram aqui para o município, mas fato que eles estavam lá na rotatória, e por falta de manutenção, eles simplesmente morreram. E agora eles estão sendo retirados pela raiz. E a gente não recebeu nenhuma resposta a respeito desse quando vocês fizeram o requerimento, ainda estava vivo? Não, a gente já fez o requerimento, já tinha tirado. Tinham só vivo, os outros todos já tinham vários que já tinham sido arrancados. Vocês fazem um requerimento, até para as pessoas poderem entender, e eu tenho certeza que tem gente no meio da sociedade que quer participar, quer ser mais ativo na vida pública e não sabe por onde. Quando vocês falam, a gente fez um requerimento, fez para quem? Como que faz? Esse requerimento, ele é com base na Lei de Acesso à Informação. Tá. Qualquer cidadão pode fazer esse tipo de requerimento.
qualquer cidadão pode fazer requerimento. E é na prefeitura, tem protocolo lá na Câmara, onde que é? Então, depende da informação que você queira, né? Se for uma informação que seja de competência da prefeitura, aí você protocola na prefeitura, pode até direcionar para alguma secretaria especificamente e aguarda uma resposta. Então a gente está aguardando. Mas assim, a gente não só aguarda uma resposta, né? A gente faz esse trabalho de também divulgar, de conscientizar, de trazer a população também para essa luz, para essa ideia de que a gente não pode só aceitar o que é feito na cidade. Inclusive agora para fazer o festival de inverno, o prefeito ele cortou um coqueiro que existia ali naquela rotatória na frente do INSS. Ele tem cortado algumas árvores assim de uma forma até um pouco agressiva, né? É demais. E essa pauta do meio ambiente, especificamente aqui no município, é muito esquecida mesmo, muito colocada de lado. A questão da coleta de recicláveis também, a gente viu lá no site da prefeitura que tem coleta em todos os lugares, em vários horários, mas de fato não tem. Não tem. Coleta que você fala, teria um caminhão específico só para coleta de reciclável, é isso? Tem a informação no site da prefeitura. O caminhão não tem. Coleta, de fato, não tem. Entendi. Entendeu? Então, o que a gente precisa é de políticas públicas para o meio ambiente. Dizer. Pode falar, pode falar. Eu esqueci de confirmar isso com você. Na verdade, eu vi o caminhão. Tem o caminhão. Tem o caminhão, só que as pessoas não vê. Entendi. Não passa na sua rua, não passa assim, tipo, anunciando, ó, tá hora vai passar o caminhão da coleta. Porque ele não tem o mesmo itinerário que o caminhão normal, é diferenciado. Aí a gente não sabe que dia que Acho que passa, não só a gente, né? Acho que a população em geral. Mas isso que eles estão falando, acho que é legal aqui fazer esse parênteses. De novo, eu não sou de partido nenhum, eu não participo dessa forma, eu nunca fiz o requerimento, mas como munícipe, como cidadão. Eu moro na zona rural. Por muitas vezes eu já me perguntei, já entrei em site para ver qual é o dia e qual é o raio do horário que vai passar o caminhão de lixo. Por quê? Ninguém sabe. E aí o pessoal joga lixo, porque tem gente que é porca e mal educada, joga lixo lá, e aí você nem pra xingar o cara que jogou lixo, você não pode, porque ele também não sabe o dia que vai passar o caminhão, então é complicado. Às vezes uma coisa que por uma comunicação seria mais fácil de resolver. Eu vou falar, ó, tem o caminhão do reciclável, mas ele não passa todo dia, ele vai passar só pelo menos você já sabe se passa, se não passa, se vem, se não vem. Já elimina uma boa parte do problema, pelo menos se a gente souber. Então nisso eu concordo com vocês. Agora, eu quero aproveitar esse tempo aqui, porque a gente falou muito pouco da Câmara Municipal. Vocês comentaram que vocês têm acesso com o Diogo, com o professor Rafael, um pouco com o Fantini, né? Na verdade, a gente nunca conversou com o Nunca Fantini. conversou com nunca conversou. Tem, porque é um cara muito bacana, muito equilibrado, mas vocês colocaram, né, que é o fato dele não ser da base do prefeito. E uma outra vereadora que você falou, Evelyn. O que eu queria perguntar, assim, vocês como não têm uma cadeira dentro e são um partido, assim, notoriamente, todo mundo sabe que é de esquerda e é tido como uma extrema esquerda, às vezes as pessoas podem até ter um ponto de convergência com o teu pensamento, mas se não tiver o contato do diálogo, por medo, às vezes acaba se repelindo sozinho. Então, às vezes eu falo, é importante esse diálogo, cada vez que vocês tiverem oportunidade, não importa, é do MDB, não interessa, eu vou falar. Se ele não quiser ouvir, o problema é dele que não ouviu, mas eu falei. E eu acho que vocês têm condições de avançar, porque tem pautas que são importantes aí. Aquele requerimento que a gente apresentou na prefeitura, pedindo políticas públicas, todos os vereadores assinaram. Aí. Todos os vereadores assinaram. Mas a gente para política pública da comunidade LGBT. Aí, tá vendo? Mas a gente não teve retorno da prefeitura, né? De qualquer forma. Não, né? mas agora vocês vão ter, porque quando passa aqui no A Verdade em Meia Hora, eu falo, o povo faz que não vê, mas vê. Todo mundo tá assistindo. Tá dando muito. Inclusive, de novo, obrigado pela audiência aí, hein? Obrigado. Vocês que estão assistindo, estão acompanhando, assistiram a entrevista com o Fantini, com o Conrado, e vai ter mais entrevista aí quente aqui em Amparo. De novo, Amparo acontece aqui nesse programa, gente. Ó, vocês estão vendo, não adianta falar que não assistiram, que vocês assistiram o que eles estão falando aqui. Tem requerimento aí parado na prefeitura, dá uma resposta para eles. Vamos falar a questão das políticas públicas do LGBT. E só uma perguntinha, a questão vocês que protocolaram o pedido de cassação do Flávio, né? Sim. E você mesmo já falou aqui, foi uma questão muito mais assim de posicionamento do que esperar que de fato aquilo fosse ir para frente. Até eu conversei, a gente teve entrevista com o Conrado e eu comentei isso daí. Não sei se vocês vão concordar com o meu pensamento. Na hora da votação eles falaram, poxa, a gente acha que foi uma piada e a piada não ofendeu tanto. E aí aconteceu a situação com ele onde ele se sentiu ofendido
por um possível, vamos assim dizer, gesto que indicasse racismo. E eu falei para ele no ar na entrevista, falei, olha, você vai escutar isso daí. Quando você chama um hétero de gay, talvez ele não se ofenda, mas se você chamar o gay de gay, ele pode se ofender. Foi o que aconteceu com você, você não viu maldade. Agora, se você chamar um branco de negro, o negro também não vai se ofender. E se você chamar um negro de negro, aí ele vai se sentir ofendido. Ele falou, lógico que vai. Eu falei, tá vendo como quando é na pele do outro, aí não é refresco? Então você fala assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entra nessa seara das questões do racismo, da LGBTfobia, levar muito a sério esse assunto. Não normalizar qualquer coisa, falar. Porque quando aconteceu um problema que é grave, normatizou, ninguém mais dá atenção. Então, infelizmente, no parecer, o relator, que é o corregedor, o Conrado, ele menciona expressamente que o objetivo da postagem do Flávio foi para promover o humor, sabe? E assim, com todo respeito, não tem como a gente considerar que aquilo ali é um parecer de respeito. Ele não trabalhou as provas que foram apresentadas, não fez nenhuma menção sobre a postagem que o Flávio colocou lá o nome dos bairros, especificamente o nome dos bairros, e é importante a gente colocar uma diferença, que é você rir com alguém e você rir de alguém. Sim. Então, é muito importante a gente ter essa diferença, porque nem tudo é piada. E a gente não consegue mudar essa realidade com impunidade. Cara, eu gostaria de ficar mais tempo conversando aqui com vocês. Infelizmente, nós somos 2 pessoas, deveriam ter um tempo maior, na verdade. Mas como o tempo já estourou, eu queria agradecer vocês e fechar esse programa com a frase que ele acabou de falar. Só que serve para todo mundo, não importa o que você é, quem você é, de onde você é. Uma coisa é rir com alguém. É bom pra caramba rir com alguém. Outra coisa horrível, péssima, horrível mesmo, é rir de alguém. Nunca faça isso. Gente, muito obrigado pelo tempo que vocês deram aqui. E eu espero entrevistar vocês novamente, que eu tenho certeza que nesse papel aí tem muita coisa que a gente vai falar. Até semana que vem, gente. Obrigado.